A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 12 até 1h12 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, @igrejas benditas, para estarmos buscando ao Senhor de madrugada e recebendo as suas promessas, as promessas do nosso Senhor Deus, para com aqueles que o buscam de madrugada, pois há promessas específicas para essas pessoas e é muito importante a participação de todos vocês, seja onde for a rede social, o município, o estado ou o país que estiverem nos acompanhando. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 20 países, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, e o fundo do cenário de nossas lives. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam, ou para onde vocês vão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em vocês se juntarem conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos com orações da Bíblia Sagrada, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e também de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras da Bíblia Sagrada, para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios. Saiba que sorteio é diferente de aposta. Aposta do maligno, sorteio é bíblico, conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. Nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, sempre houveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade e legalidade para o Senhor Deus, para que seja sempre feita a vontade dele. Como vocês podem examinar nos muitos livros do Antigo ao Novo Testamento, também nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos sendo apenas um canal, como instrumento do nosso Senhor Deus para levar uma palavra sem nenhuma manipulação, nem religiosidade ao coração de todos vocês, com muitas orações, pois lembrando que todos os seguidores ou inscritos, dependendo da rede social que estiverem nos acompanhando neste momento, recebem orações todas as madrugadas e orações uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, para aquele que é inscrito e também seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas, escolhendo o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E assim, toda madrugada, além de você estar recebendo orações, você também estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação, pois assim você estará, ao você ler e examinar, estará interagindo com a palavra do Senhor Deus, trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu já respondi, abençoado, o seu comentário, mesmo que eu não tenha lido ele em voz alta, pois eu leio na mente e vou respondendo a todos vocês em todas as redes
sociais para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês, sejam membros, como eu disse, dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, e saibam que é uma oferta que nós estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que nós também somos um grupo de empresários, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus. E toda aquela palavra que nós lançarmos, nós deveremos dar conta, tanto no dia do juízo, como também perante os tribunais. Não importaria quão competentes são as nossas equipes de advogados, se nós estivéssemos de alguma forma defraudando ou cometendo alguma ilegalidade. Já estamos há mais de um ano na internet, em diversas redes sociais, ao vivo neste momento, com milhares de testemunhas. Então é muito importante vocês examinarem as obras e os frutos, pois pelos frutos conhecereis a árvore. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esses motivos que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Eu estou falando rápido, pois isso aqui é a introdução das igrejas virtuais, e nessa rede social que você está, você depois vai poder voltar com a live salva e diminuir a velocidade para entender todos os detalhes, mas o foco é as ministrações e as orações que eu tenho que começar daqui a pouco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu vou responder essa pergunta da forma como é o intuito, mas tem uma grande explicação de entendimento, discernimento, conhecimento da Bíblia Sagrada, que eu não vou poder me aprofundar nesse momento. Mas não sou dessa religião que você pode estar pensando que eu sou, pois eu não tenho religião. Eu creio no Senhor Jesus como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Quero comunicar a vocês todos que todos aqueles que se inscrevem ou seguem esse canal, eles recebem 2 livros, certo? 2 livros e 2 capítulos da Bíblia Sagrada para poder, no mínimo, para poder fazer sua ministração. Aquele que é visitante recebe 1, com certeza.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. Que serão os primeiros a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. E lembre-se de conferir as nossas ofertas, que são mais de 40 ofertas, e que o prêmio somado já ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro, que nós estamos oferecendo e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que os outros estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Inclusive, a nossa oferta de número 2 sobre as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, que nós recebemos também a mesma proposta, que é nós examinarmos a sua igreja, templo ou congregação, e ela com no mínimo de 2 anos de existência física e jurídica, desde da data de lançamento da primeira mensagem sobre essa proposta das 4 atividades. A igreja que não for encontrada uma única dessas 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, vai receber a oferta de R$4 milhões em dinheiro, para que vocês possam examinar tanto o caráter da sua liderança, quanto o nosso caráter também. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, é o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Porque se tiver uma só dessas 4... a igreja todinha é condenada, todo aquele que se disse é dela ou que ela é sua. Palavra do Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. E o livro Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, para o rebanho bendito ímpar de número 7. Ao tempo para tudo, glória a Deus. Eclesiastes capítulo Aleluia. 3. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a maioria dos ministérios hoje, eles não esperam o tempo determinado para nada. Todo mundo, porque fez uma faculdade de 4 anos, achou que já poderia ser líder. Infelizmente, quebraram os princípios, protocolos santos, ornamentos santos e o tempo determinado. E as regras também. Exatamente. E Eclesiastes capítulo 3 para o rebanho ímpar de número 7, Eclesiastes capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 8, Eclesiastes capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo na live errada. Eita, glória. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vai ficar assim mesmo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ou muda? Aí, vocês estão me acompanhando aí pelo Ministério @MídiaOfertaDim, mas não se esqueçam de seguir nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para estarem recebendo orações todas as madrugadas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e vamos à ministração de uma oração. Errada. Foi aberta errada. Exatamente. Para mais honra e glória ao Senhor Deus, oração de número 4. É a próxima oração a ser ministrada. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É muito importante a participação, a cooperação e a interação de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 4, lembrando que as orações são para os inscritos, seguidores, membros e ofertantes das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que as nossas lives ficam salvas nas outras redes sociais, nessas aqui no caso não, para que você possa ir lá examinar sempre com muita atenção as ministrações anteriores das escrituras da Bíblia Sagrada. E aqui eu estarei lendo Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14, pois devido à numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados durante essa madrugada. Mas você é necessário ter
um número para receber um livro e um capítulo para sua meditação, e ao você ler e examinar as escrituras, seja no seu lar, na sua residência, no seu comércio, no seu veículo, na sua empresa, assim você traga as presenças de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver neste momento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8 ao 14. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração do livro de Eclesiastes, capítulo 3, além de ver a importância que tem no tempo determinado para fazer todas as coisas ou para deixar de fazer, o rei Salomão aqui também nos lembra da vaidade dos dias, da momento que é o momento que estamos passando, peregrinando, que não temos como saber quanto tempo irá durar essa nossa vida, mas devemos lembrar que tudo aquilo que o Senhor Deus faz é eterno, e aquele que nele crê jamais morrerá. Então devemos lembrar que a nossa vida não é só nesse presente, nós estamos agora semeando para no futuro colher. E veja no versículo 14 uma palavra muito importante, Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ah, Milena, isso aqui é Antigo Testamento? Então vamos nas palavras do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Não podemos acrescentar nada e nem omitir nada das escrituras da Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos aí há mais de um ano na internet, através de diversas redes sociais e canais, para que vocês possam nos examinar a nossa conduta e examinar a fonte do seu segmento de fé religioso, porque é mandamento do Senhor Jesus. Estamos oferecendo mais de R$1 bilhão em dinheiro para quem mostrar nas escrituras sagradas que nós estamos errados ou mentindo. Nós não apenas falamos que o que eles estão fazendo está errado, a gente mostra onde está errado, a gente mostra como consertar e a gente mostra como é o certo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, porque o nosso professor está em João capítulo 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade, ele testifica do Senhor Jesus, não das religiões, do que eu acho, do que eu penso, do que eu imagino. Ele testifica do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não trouxe nenhuma religião no mundo. Por isso que nós também afirmamos que não temos uma religião, porque nós cremos no Senhor Jesus, como está escrito na Bíblia Sagrada, João 7:38 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Lembre-se de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando. E escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Como abençoado ali mesmo disse, não seja religioso, mas sim seja temente ao Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E Rebanho 3, Eclesiastes 3, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao livro a ser ministrado. É o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho bendito ímpar de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lembrando que nós trabalhamos com os ministérios de sorteios, pois é bíblico e a melhor forma de dar total legalidade ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, liberdade para que seja feita à vontade do nosso Senhor Deus, sem nenhuma manipulação de sentimentos,
sentimentos, nem interesses religiosos dos seres humanos. Tudo sempre seja mais e mais para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração a ser ministrada, a oração de número 8. Lembrando que as nossas orações são numeradas, pois assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos a todos vocês é sempre 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através dessa tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos disse e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é muito importante também para a gente lembrar lá do livro de Hebreus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor Deus. E aqui a gente vê a exortação de um verdadeiro líder nos ministérios do Senhor Jesus, para que o povo, o rebanho do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus, estejam sempre se preparando para voltar e se encontrar com o nosso Senhor, para conhecer o nosso Senhor. Pois aqui no versículo 4 ele fala, não na paixão de concupiscência. No versículo 5 de 1 Tessalonicenses está escrito assim: não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Pois devemos lembrar que os gentios são aqueles que não têm uma aliança com o Senhor Deus e que verdadeiramente não guardam e não praticam as palavras do Senhor, porque as pessoas têm uma maneira de conhecer Deus, ouvir falar. Não é essa forma que se conhece ao Senhor. Nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente ao nos aproximarmos dele com santidade, com santificação, guardando e praticando os seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo também deixa bem claro que aquilo que ele ensinou, as doutrinas e os mandamentos, é do Senhor Jesus, para que o povo ande nos caminhos do Senhor Jesus em espírito e verdade. E olha só, no versículo 1, justamente ele fala, assim como recebeste de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 16, de 24 a 27, eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. E em João capítulo 15, aquele que faz as obras, aquele que produz os frutos, pode pedir tudo o que quiser, que lhe será concedido. Mas em contrapartida, aquele que não produz as suas obras, que não produz os seus frutos, é arrancado, lançado no fogo e ardem. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer as Escrituras Sagradas e ter o conhecimento e ainda mais o entendimento, que vem depois de anos e anos de perseverança, de santidade e de santificação. Nós temos o exemplo do nosso líder, apóstolo e sacerdote, que mais de 20 anos, já são quase 30 anos de santificação, de purificação, de preparação.
pegando um histórico de santidade, santificação e purificação, para que possamos agora nos apresentar ante vocês com um trabalho perfeito e irrepreensível, demonstrando os ministérios, a palavra do Senhor em nossas vidas, através de atitudes, através de obras, através de fatos, através de frutos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. São mais de 20 anos de jejum e oração todos os dias, jejum de mais de 15 horas, orações todas as madrugadas com mais de 2 horas de joelho, sem faltar um único dia, subidas ao monte toda semana, leituras examinando as escrituras sagradas de capa a capa mais de 30 vezes, marcando versículo por versículo, tudo para que agora o nome do nosso Senhor Deus seja ainda mais exaltado. Não seguimos nenhuma religião, nós cremos no Senhor Jesus, como está escrito, e ele não trouxe nenhuma religião ao mundo. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Rebanho bendito ímpar de número 11, rebanho bendito par de número 12. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos, é o próximo a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que seguidores, inscritos, membros e ofertantes de nossas igrejas virtuais, inclusive essa que eu estou ministrando agora, @Igrejas Benditas, recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Como a abençoada ali bem comentou, Deus nos chama para a santificação, glorificar e obedecer a palavra de Deus, pois o Senhor se agrada mais na obediência do que no sacrifício. E no livro de Números, capítulo 5. Números, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Números, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 12. Números, capítulo 6. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 12 até 1h12 na madrugada, em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E vamos à ministração de mais uma oração. E lembrando que aqueles que estão nos acompanhando pelo ministério @MídiaOfertaDim, lembre-se de ir na aba de seguindo, onde você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais. E caso você já esteja pela igreja virtual Igrejas Benditas, vá na descrição do vídeo e irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais. Oração de número 3. As igrejas virtuais estão aí para lembrar que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós, os seres humanos, estamos aqui buscando ajuntar todos em um só espírito, pois a igreja não pode estar dividida. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos à oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Lembrando que aqui o momento de administração de meia-noite 12 até 1h12 da madrugada é focado em orações e ministrações das escrituras da Bíblia Sagrada. Nós respondemos perguntas e interagimos com os comentários de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MídiaOfertaDim. 12 minutos antes das 7 horas da noite, ou seja, às 6 horas e 48 minutos. E vamos iniciar a ministração no livro de Números, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessarão o pecado que fizeram, e então restituirá
pela sua culpa. Segundo a soma total, ele acrescentará o seu quinto e o dará àquele contra quem se fez culpado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê a importância que o nosso Senhor Deus dá para a santificação e purificação, para estarmos sempre perfeitos e irrepreensíveis. E aqui ele fala sobre o pecado. Miranda, isso aqui é o Antigo Testamento. Vamos mais uma vez para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. É necessário que a gente lembremos que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo é o Filho do Senhor Deus e aceita Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, é necessário uma nova criatura, mudanças de atitude, renúncias daquilo que é lícito e mudanças daquilo que não é lícito e que nós devemos estar sempre examinando com muita atenção e cuidado. Pois o próprio Senhor, por isso já está escrito lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, deixando sempre bem claro que aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e continua e volta para a vida de pecado, conscientemente daquilo que está fazendo, uma segunda vez crucificou o Filho do Deus vivo e já não resta mais oferta para o seu pecado. Então devemos lembrar que é muito importante a gente examinar sempre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus. Pois o Senhor Jesus falou ali que no livro de Mateus capítulo 20, Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, onde ele falou que a oferta limpa do pecado. Então devemos lembrar que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo deve permanecer em santidade, em santificação e em purificação. E caso se... é isso aí. Exatamente. É a palavra que não pertence a Exatamente. E é quando você renuncia verdadeiramente, busca crer no Senhor como está escrito, novas coisas se acrescentam, novas coisas mudam. E vamos ao próximo livro a ser ministrado, Rebanho Bendito, Rebanho Bendito ímpar de número 9, Rebanho Bendito par de número 10. Somos próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra do nosso Senhor Deus ao coração de todos vocês. Livro de Filemão, que contém somente um capítulo. Livro de Filemão para os rebanhos bendito ímpar de número 9, rebanho bendito par de número 10. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que os seguidores, inscritos, membros e ofertantes recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, pois estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, pois assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem nenhuma manipulação nem religião. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, eu, irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, os corações dos santos foram alegrados. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nessa ministração do livro de Filemão, é muito importante para a gente poder examinar as palavras do apóstolo Paulo e como é verdadeiramente os ministérios do Senhor Jesus. Pois aqui fala, e a igreja que está em tua casa. Pois nós devemos lembrar que o Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja, para ser templo do Senhor, casa de oração, templo do Espírito Santo, para nós, porque é em nós que ele habita hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, assim como o próprio Senhor Jesus afirmou, João capítulo 15, se guardardes os meus mandamentos e praticardes as minhas palavras, eu e o Pai faremos morada dentro de nós. Então é muito importante a gente examinar sempre com muita intenção a palavra do Senhor Jesus. E também João lá 14. João capítulo 14. João capítulo 14, onde o Senhor Jesus afirmou, se guardardes e praticardes as minhas palavras, os meus mandamentos, eu e o Pai viremos fazer morada dentro de vós. E aqui no versículo 2 do livro de Filemão, justamente o apóstolo fala a igreja de Cristo, que é viva. Como lá em Atos capítulo 15, os apóstolos saíram acompanhados pela igreja e foram recebidos pela outra igreja. Pois não é porque estamos separados naturalmente, fisicamente, que o nosso espírito deveria estar separado também. Pois assim como o próprio apóstolo Paulo fala lá no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito, regozijando e examinando a vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Então é muito importante nós andarmos em santidade, em santificação e nos ajuntando uns aos outros. Ah, Milena, aquilo ali é a própria sinagoga de Satanás. O que o Senhor Jesus falou? Até lá ele vai. Pois nós devemos lembrar que o joio e o trigo andam juntos, mas não misturados. Pois é através das obras e dos frutos que podemos fazer a separação entre o joio e o trigo. E há muitas pessoas hoje em dia que são trigo, mas estão com atitudes de joio, porque não têm o conhecimento, não têm o entendimento, não têm o discernimento das escrituras da Bíblia Sagrada. E muitas das vezes são líderes. Tanto é que tem diversos aí líderes com os títulos de pastores, que não é permitido pelo Senhor Jesus, mas são pessoas, são homens do Senhor Deus, são mulheres do Senhor Deus, mas que a religião, o jugo e o fardo do homem imposto sobre essas pessoas fizeram com que eles transgredissem contra o Senhor Deus. Mesmo que a intenção deles seja boa, quando eles se desviam do caminho da verdade, da palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as consequências vêm tanto para eles, quanto para os rebanhos que eles estão apacentando, quanto para as famílias deles também. Por isso nós estamos aqui buscando nos ajuntar a todos vocês. Lembrando que a inauguração dos nossos templos físicos, quem quiser inaugurar, for alguém bem sucedido financeiramente e quer inaugurar um de nossos templos físicos no seu município, no seu bairro, no seu estado ou no seu país, basta entrar em contato conosco através das redes sociais. Mas que não tem condições para inaugurar um de nossos templos físicos, mas quer trabalhar na obra do Senhor Deus, recebendo o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, é muito bem-vindo para se juntar a nós também. Ah, Milena, eu já sou pastor, já tenho sei lá quantos anos, já estou apacentando o rebanho. Se ajunte a nós, creia no Senhor Jesus como está escrito. Haja verdadeiramente uma grande alegria no céu para tantos pecadores se arrependendo, pois nós estamos aqui buscando guardar e praticar todos os mandamentos do Senhor Jesus. E vamos ao próximo rebanho bendito. E você será nomeado a bispo. Exatamente. Rebanho bendito ímpar de número 5, rebanho bendito par de número 6, caso esteja qualificado. Há diversos protocolos santos e ornamentos santos que nós não podemos quebrar de maneira nenhuma, pois nós não estamos aqui para trocar a nossa vida eterna livre e a salvação. E aqui o próximo livro a ser ministrado é o livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos, é o próximo a ser ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, para o rebanho bendito ímpar de número 5, 1 Pedro, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 6, 1 Pedro, capítulo 2. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 para ministração nesta madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa Tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias
do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E vamos à ministração no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Eleitos segundo a precedência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa ministração aqui do livro de 1 Pedro, além de mais uma vez ser uma exortação para a santidade e santificação, faz nós nos lembrarmos pelo que nós estamos lutando, batalhando e perseverando. Não é algo corruptível, não é algo carnal, não é algo natural e não é algo temporário. É algo eterno, celestial e santíssimo, que só o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é capaz de nos proporcionar, que nós devemos estar sempre examinando com muita atenção as nossas obras. Pois aqui nos versículos 5, ele fala justamente sobre a fé, mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Devemos lembrar, assim como está escrito em Tiago capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então devemos lembrar que a palavra do Senhor Jesus foi clara. Mateus 16, 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 36. O Senhor Jesus afirmou: os benditos do Pai, que serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, foram aqueles que, em nome dele, amaram aos pequeninos irmãos com atitudes, e não somente por palavras, pois ele deixou bem claro ali sobre os bodes, que falaram: Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Apartai-vos de mim, servos malditos, que não vos conheço, pois praticaste a iniquidade. Devemos lembrar que a iniquidade é uma transgressão gravíssima, pois o pecado, a iniquidade também é pecado, mas o pecado normalmente você comete contra si mesmo, contra si próprio, contra o Senhor, contra a palavra. Mas agora a iniquidade, que é a injustiça, você não vai sozinho, carrega outras pessoas junto contigo. É coletivo. A salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. Tanto é que o Senhor Jesus nos afirmou sobre a liderança. Mateus 23, versículo 13. O líder não entra no céu e impede aquelas pessoas que estavam entrando de entrarem também. E em Mateus 23, versículo 15. O prosélito, o seguidor de uma religião ou de um líder religioso, é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, porque é dever e obrigação do rebanho, da ovelha, examinar a voz do seu verdadeiro pastor, ouvir e praticar. Pois o Senhor Jesus foi bem claro: prudente aquele que ouve a palavra dele e a pratica, através de obras e de frutos. Lembre-se que o nosso Senhor é o verbo, e verbo é ação. E o último rebanho bendito a receber um livro e um capítulo para a sua meditação é o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 12. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Os inscritos, seguidores, membros e ofertantes recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. É o próximo livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Romanos capítulo 8.
E para o rebanho bendito par de número 2, Romanos capítulo 9. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 7. Lembrando que quem está me acompanhando pelo ministério @mildaofertadim, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo e siga também nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, purificadas e livres de toda a depressão e opressão do mal, para que elas possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração do livro de Romanos, capítulo 8, é muito importante para a gente estar examinando sempre com muita atenção e cuidado, pois aqui deixa bem claro que aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor não anda segundo a carne, e sim segundo o Espírito. E a carne está no pecado. Então por que aqueles que deveriam estar andando em Espírito, junto com o Senhor Jesus Cristo, que condenou todo o pecado, levando sobre si e removendo de nós o jugo e o fardo pesado, e nos impondo o jugo e o fardo suave e leve deles, ainda anseiam em permanecer se chamando de pecadores e de imperfeitos, e não necessariamente examinar, pois quando você afirma que você é pecador, você afirma que está condenado e que o Senhor Jesus fez um trabalho incompetente, porque você crê que ele existe, você crê, faz as suas obras, faz os seus frutos, mas você chama de pecador, então quer dizer que ele não te limpou, ele não te lavou, ele não te purificou, o sacrifício dele teria sido em vão. Ah, Milena, mas eu sou imperfeita. Então você está dizendo que o Senhor Jesus é injusto? Porque ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, igual a perfeito o vosso Pai Celestial. Se você não pode alcançar alguma coisa e ele te cobrasse isso de alguma forma, seria injustiça da parte dele. Então, de maneira sutil, as pessoas blasfemam gravemente contra o Senhor Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, contra o Espírito Santo de verdade e contra a palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Então são de formas sutis que justamente o inimigo trabalha e opera para fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais e mais da santidade, da santificação, de andar em espírito. Pois sempre lembram do primeiro trecho do versículo 1 do livro de Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas esquecem do trecho, no mesmo versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito não vive segundo a carne. Então devemos sempre examinar com muita atenção e cuidado para todas as nossas obras, nossos frutos. Salmos capítulo 103. Estamos sempre exaltando, adorando e glorificando mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos ao último livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que este livro agora é uma meditação para todos nós. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. É o último livro a ser ministrado nesta madrugada, para estarmos levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês nesta madrugada, para que vocês possam alimentar ao seu espírito sem nenhuma manipulação. Livro de Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Zacarias, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo, sendo a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor Deus nos trouxe as maravilhas, as abundâncias e as promessas, e cabe a cada um de nós, obedecendo, alcançarmos as suas maravilhas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à administração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Oração de número 11. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Zacarias capítulo 10, oração de número 11. Glórias ao Senhor Deus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Pra gente ver como é que o Senhor Deus é justo mesmo, porque ali uma pessoa acabou comentando: Deus é tão justo que mesmo nos amando tanto nos deu o livre-arbítrio. Mas devemos lembrar que Ele não nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a opção de escolha, pois o livre-arbítrio seria se nós fizéssemos o que der na telha e com isso não tivesse consequências nenhuma. Seria injustiça da parte dele, pois Ele é um Deus justo e juiz que pesa tudo na balança. Então até as nossas atitudes devem ser pesadas e nós devemos examinar sempre com muita atenção, pois para recebermos o melhor do Senhor Deus, devemos examinar e praticar o melhor que Ele preparou para todos nós. E vamos à ministração do livro de Zacarias, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos com vaidade, com solo. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. A casa de Judá os fará como o seu majestoso na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração do livro de Zacarias, capítulo 10, é muito importante. Todas as ministrações são muito importantes para a mais honra e glória no Senhor Deus. E aqui a gente vê o Senhor Deus restaurando a prosperidade e a força do seu povo, pois que havia sido rejeitado por se multiplicar a iniquidade e o pecado. E aqui a gente vê justamente no versículo 3, o Senhor Deus falando: contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Me lembra desse Antigo Testamento? Vamos mais uma vez para o Novo Testamento. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. A separação entre os bodes e as ovelhas, em que o Senhor Jesus deixou bem claro que as ovelhas colocadas à sua direita são aqueles que verdadeiramente em seu nome amaram os pequeninos irmãos através de atitudes, e os bodes colocados à esquerda, que mesmo que o tenham chamado
chamado de Senhor, Senhor, e falado que fizeram sinais, milagres, prodígios e maravilhas? Praticaram a iniquidade e com isso o Senhor não se agradou deles. Então devemos lembrar e examinar João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, um só rebanho, um só pastor e eu sou. Quando o ministério de pastores estava na mão do ser humano, o ser humano falhou e com isso o povo pereceu. Mas agora o ministério de pastor está com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro pastor. E ele sendo o nosso pastor, Salmos capítulo 23, nada nos faltará. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E estaremos agora sorteando os números de 1 a 7. Escolham o seu número de 1 a 7 para você ter mais um livro e mais um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, inclusive naquela ali que o abençoado ali comentou, que eu não posso citar o nome, pois estamos em todas elas. E a live irá ficar salva nessas outras redes sociais para que vocês possam examinar, caso tenham perdido alguma ministração, gostaram das ministrações, compartilhem com a palavra do nosso Senhor Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, ao coração de todos aqueles que estão necessitados de uma palavra. Faça a sua obra para com o Senhor Deus. Mateus 16, 24 a 27, João capítulo 15. E caso eu fale muito rápido o sorteio devido ao tempo, não, você pode falar, eu que não posso citar aqui o nome da rede social. Caso eu fale muito rápido, a live irá ficar salva lá para vocês voltarem, pausarem, diminuírem a velocidade, para mais honra e glória nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, você vai meditar no livro de Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, você vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de Números capítulo 5. Números capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Filemão capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, para quem escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, se você escolheu o número 3. E se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, para quem escolheu o número 1. Lembrando que Zacarias, capítulo 10, é uma meditação para todos nós nesta madrugada, para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, em nossa igreja virtual, @igrejas benditas. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo, se inscrevendo e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada e também uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o início da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, 6 horas e 48 minutos, nossa igreja virtual, @a igreja 70 Santos, até o horário da tarde também, 12 minutos antes das 5 horas da noite, às 4 horas e 48 minutos, até nessa igreja virtual, @igrejas benditas, de meia-noite 12 até 1h12 da madrugada, para buscarmos ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras da Bíblia Sagrada, seja onde você estiver neste momento, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases na Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives estará na descrição do vídeo de nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais parceiros.
Em outras redes sociais, basta você abrir o perfil clicando no nome ou na foto de perfil que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, incluindo uma das nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com valor de 120 milhões de reais em dinheiro, fala justamente sobre ter atividades ou atitudes de mentiras que chamam o Senhor Deus de mentiroso. Se a sua igreja não tiver atividades nem atitudes de mentiras e nós examinarmos tendo 2 anos de assistência física e jurídica, e nós não encontrarmos as atividades e atitudes de mentira, vai receber a oferta de 120 milhões de reais em dinheiro, pois uma só dessas atividades condena todos aqueles que são daquela igreja ou que dizem que aquela igreja é sua. E eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil que estão nos acompanhando em todas as redes sociais. Agradeço vocês também que estão nos acompanhando de fora desse nosso querido Brasil, através de todas as redes sociais. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, para que você possa estar inaugurando um de nossos templos físicos até fora desse querido Brasil, ou então também dentro do nosso querido Brasil. Para mais honra e glória ao nosso Deus, estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus, ou caso você queira trabalhar, seja na área espiritual ou na área financeira, entre em contato conosco, pois também somos um grupo de empresários, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Todos vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, França, Itália, Espanha e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de meia-noite 12 até 1h12 da madrugada, e de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, e sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Mas para voltar no milho ofertadinho, para ele saber o que ele vai fazer para voltar ao casamento dele. Depois nós encontramos no @MillerOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.